Agora para falar com o Ricardo de Souza, chefe de cartório de Blumenau, sobre o prazo para a regularização do título de eleitor, que termina depois de amanhã, quarta-feira. Então fique atento a esse prazo. Bom dia, Ricardo. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Itaberá. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. Ricardo, quem precisa se preocupar com a regularização do título de eleitor? Olha, Jorge, a Justiça Eleitoral estará atendendo até quarta-feira, dia 6 de maio agora. Ô, Jorge, tá retornando muito áudio, Jorge, tá ruim. É o nosso delayzinho, né, aqui dessa ligação. Tu consegue ouvir a gente, Ricardo? Agora eu tô ouvindo perfeito agora. Bom, vamos lá. Mas ele retorna, né? É o delay natural. Se for possível continuar, né? Quem precisa se preocupar com essa regularização? Então, Jorge, até quarta-feira, dia 6 de maio, é o prazo que o eleitor tem para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. A quem se destina esse atendimento? Esse atendimento é para as pessoas que precisam fazer o primeiro título. Então, o jovem de 16 a 18 anos que precisa fazer o seu primeiro título. Quem precisa mudar de cidade, transferir o título de uma cidade para outra, está morando já em Blumenau há mais de 3 meses. Ou mesmo para o morador de Blumenau, mas ele só mudou de bairro, ele quer alterar o seu local de votação. Então, também o prazo é quarta-feira agora. Quem tem que fazer alguma atualização no seu cadastro, teve alguma alteração de nome, quer ficar com os dados corretamente também até quarta-feira. Aquela pessoa que tem alguma deficiência, que precisa informar a Justiça Eleitoral para que tenha acessibilidade nas eleições. E também, Jorge, para os eleitores que têm algum débito, alguma pendência com a Justiça Eleitoral, seja alguma ausência da última eleição, ou até mesmo aquele eleitor que está com o título cancelado, que teve 3 ausências consecutivas e aí teve o seu título cancelado. Então, todos esses eleitores, todos esses serviços que são oferecidos pela Justiça Eleitoral, o eleitor tem que comparecer no máximo até quarta-feira, Jorge. Essa deve ser a situação mais comum que deixa o título irregular, né? A questão de não comparecer em 3 eleições consecutivas, né, Ricardo? Tem outra situação que também pode deixar o título em situação irregular? Tem outras situações, além de faltar 3 consecutivas, tem aquele eleitor que não faltou as 3, mas faltou somente uma. Ele continua com o título regular, pode votar, mas ele tem débito com a Justiça Eleitoral e ele não tem a quitação eleitoral. Para que haja um impedimento dele votar, ele tem que estar com o título cancelado, né? Tem outras situações do eleitor suspenso, aquele que sofreu alguma condenação criminal, e aí ele tem os direitos políticos dele suspenso. Para esses eleitores, ele tem que esperar de cumprir a sua penalidade lá na Justiça Criminal para ele restabelecer. O caso mais comum é faltar às eleições ou, Jorge, ainda que temos um rescaldo ainda lá da biometria que nós fizemos a convocação lá em 2015, 2016. Quem não compareceu lá na biometria também teve o título cancelado. Só para você ter uma ideia, Jorge, hoje Blumenau tem mais de 260 mil eleitores e nós temos 47 mil eleitores que estão com a sua inscrição eleitoral cancelada. Então, veja que são mais de 15% do eleitorado que não está apto a exercer o voto, né? E isso aí, se você olhar assim para um contexto geral, é praticamente metade aí de uma quantidade de votos para eleger um deputado estadual, né? Olha só, né? Olha bem. E como é que a pessoa fica sabendo que o título eleitoral dele foi cancelado? Todo ano pós-eleição, todo ano ímpar, a Justiça Eleitoral faz uma depuração no cadastro e aí divulga através do edital o cancelamento. Mas o eleitor ele pode consultar a sua situação no site do TSE. Ali tem o autoatendimento eleitoral, ele consulta a sua situação através da sua inscrição eleitoral ou também através do aplicativo e-Título,
que o aplicativo e-título é uma versão digital do título do eleitor. Então, o eleitor com o aplicativo e-título, ele loga ali no aplicativo e ali ele tem todas as suas informações. Se tem biometria, se não tem, se o título está regular ou está cancelado, o local que ele vota, se ele pode se voluntariar para mesários. Diversos serviços estão à disposição do eleitor, através do aplicativo e-título ou através do portal ali do site do TSE. O que acontece, Ricardo, com quem não regulariza o título dentro do prazo? Quem não regularizar até quarta-feira, lembrando a todos os ouvintes que esse prazo não é prorrogado, então é o último prazo para ficar em dia com a Justiça Eleitoral para exercer o voto nessa eleição. Após o segundo turno, no mês de novembro, aí a Justiça Eleitoral volta a atender os eleitores normalmente. Então, para ficar em dia para votar nessa eleição, esse é o prazo. Para quem vai fazer o primeiro título eleitoral, também é o mesmo prazo? Também é o mesmo prazo. Para todos os serviços, para ficar apto para essa eleição, o prazo é quarta-feira. Lembrando que para o primeiro título, para as pessoas do sexo masculino, para os meninos que nasceram no ano de 2007, que se alistaram no ano passado e esse ano estaria servindo as Forças Armadas, e além do documento de identidade e do comprovante de residência, ele tem que trazer o comprovante da quitação militar, Jorge. Certo. Bom, onde regularizar o título de eleitor? Ou solicitar mudança de local de votação? Como é que as pessoas podem, em que local, né, elas devem procurar para fazer esse tipo de serviço até quarta-feira? Então, Jorge, em Blumenau, a Justiça Eleitoral ela se encontra na Praça Vitor Conder. Hoje chama-se de Fórum Universitário, mas é o nosso antigo Fórum Central. É em frente à Prefeitura. Desde a semana passada estamos com o horário estendido. Então, hoje, segunda, amanhã, terça e quarta-feira, o horário de atendimento é das 9 da manhã até as 19 horas, até as 7 horas da noite, sem interrupção para o horário de almoço. Mas uma informação bem importante aos ouvintes, Jorge, é que quem tem a biometria coletada em algum momento pela Justiça Eleitoral, ele tem à disposição todos esses serviços da Justiça Eleitoral de forma online, no site do TSE. Então, ele nem precisa comparecer presencialmente para fazer a sua regularização. Somente quem não tem a biometria coletada, por exemplo, o jovem para fazer o primeiro título, esse tem que comparecer obrigatoriamente presencial. Mas os demais eleitores não precisam comparecer. Como foi informado, Blumenau tem mais de 260 mil eleitores, Jorge, e mais de 90% do nosso eleitorado já tem a biometria coletada. Então, você veja que é um quantitativo muito grande de pessoas que pode utilizar o serviço da Justiça Eleitoral de forma online, sem precisar comparecer presencialmente. Para mudar o local de votação também? Para mudar o local de votação também. Todos esses serviços hoje estão à disposição do eleitor. O ponto-chave, Jorge, é saber, eu tenho a biometria coletada? Sim. Então, eu posso fazer de forma online. Pode comparecer presencialmente? Sim, estaremos atendendo. Mas ele tem à disposição essa ferramenta de fazer a sua solicitação no site do TRE. Somente quem não tem a biometria coletada é que o atendimento presencial se faz obrigatório. Bom, e como o eleitor sabe se ele tem ou não a biometria coletada? No mesmo local, como informado ali, no site do TSE e no aplicativo e-título. No aplicativo e-título é a melhor forma de descobrir, Jorge, porque ao ele fazer login no sistema, já vai aparecer a fotinha dele ali, assim. Então, o eleitor já vai se visualizar a sua fotografia ali, o seu polegar coletado, então o sistema já vai informar que ele já tem a biometria coletada. Esse eleitor, ele tem essa ferramenta do Título Net ali à disposição dele para fazer essa solicitação. Tá certo, então o cartório eleitoral atende até quarta-feira, mas através do site da Justiça Eleitoral, né, também é possível fazer todos esses serviços, né, Ricardo? Pelo site, e quem comparecer presencialmente, quem não tem possibilidade da ferramenta, não tem acesso à internet ou não tem a biometria coletada,
Mesmo assim, ele pode agendar um horário, Jorge. Então, assim, mesmo que ele venha presencialmente, no site do TRE de Santa Catarina, ele pode agendar o seu horário, ou no 0800 e vir com hora marcada. Quem vem com hora marcada é atendido no seu horário. Quem não vem com a hora marcada, a gente atende na livre demanda, aí fica na fila para o encaixe, tá? O 0800 é 0800 647 3888. Então, é mais uma ferramenta para ele agendar o horário e comparecer aqui e ser atendido na hora marcada e não precisar ficar em longas filas, Jorge. Tá certo. Obrigado, Ricardo, pelas informações e orientações para a nossa audiência. Estamos sempre à disposição da nossa comunidade, Jorge. Bom trabalho. Obrigado, Ricardo de Souza, chefe de cartório de Blumenau, falando aí sobre o fim do prazo para a regularização do título de eleitor. Prazo que termina nesta quarta-feira. Mas você que tem biometria pode fazer todos os serviços também através do site da Justiça Eleitoral.